Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Não sei se tem alguém aí. Bom, se tiver, boa noite. Isso. E se por acaso você estiver nos assistindo mais tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, inclusive para os cainitas, que eu sei que vocês durante a madrugada assistem a gente, né, Rafa? Opa! No meio da madrugada, quando tá voltando daquela alimentação, né? Olha só, já estão aqui a Tati e o Daniel. Show de bola esse casal. Muito obrigado por vocês sempre estarem por aqui. Então, estamos aqui começando mais um Comentando o RPG, que é um quadro em que chego aqui, boto a fuça na tela, trago algumas pessoas junto comigo e a gente começa a trocar ideias sobre algum RPG que a gente está lendo, que por acaso é sempre Mundo das Trevas e nos últimos tempos só Vampiro à Máscara quinta edição. E não é à toa que estamos realizando uma série das lore sheets da quinta edição do Vampiro à Máscara, que a Galápagos já traduziu como ficha de conhecimento. Aí vocês se perguntam, quem está caindo agora de paraquedas deve estar se perguntando: Raga, o que diabos é isso de lore sheets? Galera, para quem está pegando a quinta edição do Vampiro à Máscara agora, vai perceber que é uma nova vantagem que fica disponível para os jogadores durante o processo de criação de personagem. E essa vantagem tem o poder de atrelar de uma forma ou de outra o seu personagem a algum plot, ou melhor dizendo, a alguma trama de Mundo das Trevas. Tem várias tramas disponíveis e eles resolveram distribuir várias dessas tramas ao longo das lore sheets que estão salpicadas em cada um dos livros já lançados do Vampiro à Máscara quinta edição. Posso adiantar para vocês, o livro básico tem um monte, tem no livro da Camarilla, tem no livro dos Anarcos, que nós já passamos por esses três, tem no Chicago by Night, que é o que nós estamos passando agora, e os outros que também depois saíram, tem a sua lore sheet disponível para a galera utilizar na criação de personagem. Diga. Depois não, isso é pra mim, então já comeu, tá bom? Ele tá querendo roubar meu doce. Depois, tá bom? Você queria comer isso? Tá, pega metade, depois eu pego a minha metade, vai. Você quer comer isso? Agora não, tá bom? Desculpa, gente. Eu comprei dois. Adorei. Eu comprei dois, um pra ele e um pra mim. Ele já devorou o dele. Aí eu vou deixar o meu pra depois, quando eu for assistir alguma coisinha. Ele já tá aqui querendo devorar o meu. Mas é isso aí, vamos lá. É assim que a gente ensina que a vida é cruel. Mas olha, gente, eu tenho mó molho, é difícil dizer não. Não sei se vocês perceberam, eu já meio que rendi dando metade. Dizem que pai e mãe comem menos, né? Verdade. Bom, continuando. Como eu falei ainda agora, a lore sheet é uma vantagem que fica disponível para os jogadores. E nós estamos aqui, semana após semana, comentando uma delas. E para hoje é o Descendente de Montano, que já adianto para vocês. É uma ficha de conhecimento do Chicago by Night que não está diretamente ligado a ele. Mas por que ele está nesse suplemento? É porque é no Chicago by Night que é feita a apresentação dos La Sombra para a quinta edição de Vampiro à Máscara. Então eles salpicaram algumas lore sheets um pouco gerais dentro desse livro. Mas, antes da gente começar a tecer comentários, vamos às devidas apresentações. Estamos aqui conosco essa querida convidada chamada Jaque. Jaque, diga pra gente quem é você na fila do pão das lore sheets. Ah, não sou ninguém na fila do pão. Meu nome é Jaque Machado, eu venho lá do meio mundo, do acervo e da Game Money, eu sou escritora, tradutora revisora. E dizem que jogo RPG de vez em quando, não sei, também sou narradora. E eu confesso que eu não tenho muito apreço pelos La Sombra, exceto Montano. E vim aqui hoje com o maior prazer, aceitando o convite do Rodrigo, do Rafa, pra gente bater um papo aí sobre essa ficha de conhecimento, né? Que atravessa os La Sombra e joga eles lá do lado onde eles são menos numerosos, talvez. Mas
tem um paizinho querido, que é o Montano, né? Olha o pai sombrio aí na área. Seja bem-vindo! E, para complementar, o nosso oráculo, chamado Rafael. Diga oi aí pra galera. Boa noite, galera. Bom dia ou boa tarde para quem vê depois. Espero que estejamos todos bem. É um gozo receber gente nova, sempre. Espero conhecer a Jaque melhor aí, que a gente possa interagir mais vezes já. E hoje a Lore Sheet é de um dos caras, não o cara, mas assim, não o cara em si, mas o que ele representa, eu gosto muito. Eu gosto dos La Sombra. Já estive na Cap Remota falando sobre os La Sombra, sobre a polêmica deles com a necromancia no V5, e eu gosto dos La Sombra anti-tribo. Eu gosto mais do que dos La Sombra do Sabá, porque quem me conhece, quem já me leu por aí, sabe que eu sou enfaticamente contra o Sabá. Então, eu gosto muito dos La Sombra na Unidade das Trevas, e agora na Máscara, né? Eu gosto muito deles como antitribo, mas tem muito pouca informação sobre ele, então eu precisei cavar um pouco sobre Montano e um pouco sobre essa antitribo. E aí vamos ver se dá um suco bom para hoje. Perfeito. Então, vamos partir para cima do que nós coletamos de informações sobre Montano. Bom, como sempre digo a vocês, eu primeiro faço uma escavucada dentro da White Wolf Wiki. Pego o que tem lá e trago aqui para compartilhar com vocês. Aí depois é que a gente entra de cabeça de fato no conteúdo da Lore Sheets. Sendo assim, vamos ao conteúdo da White Wolf Wiki. Enquanto mortal, Ontai foi um Maasai do leste africano, abraçado pelo La Sombra antediluviano há mais de 1 milênio antes do nascimento de Cristo. Ele foi a primeira cria a sobreviver à atenção brutal de seu senhor. Juntos, eles viajaram o mundo antes de mudar o clã La Sombra da Península Ibérica para a Roma Imperial. Daí vocês entendem por que esses bandidos são tão manipuladores, mas continuando. Montano reuniu uma legião de elite de guerreiros poderosos chamados de Corpo da Vitória e conduziu combates e manobras políticas contra outros clãs de vampiros, moldando a história da Europa. Eles foram tão bem-sucedidos que eles receberam a reputação de serem assustadoras tropas da noite sombria, espalhando uma rede de espionagem de longo alcance através do Império Romano. Com o tempo passando, La Sombra precisou de um local fixo para entrar em torpor. A Sicília foi o lugar perfeito, bem longe das guerras da Itália e o sagrado Império Romano dominado pelos Ventru. Montano e seu senhor construíram um grande castelo, não somente para o refúgio do antediluviano, mas também como uma corte central para dirigir as guerras com os germanos. Papo furado, eles gelaram com os Ventru e vazaram para lá. Jaque, seus comentários. Eles sempre tiveram essa rusga, tentando enfrentar o território germano, justamente porque era lá que estavam concentrados os Ventru. O Montano, ele, como bem tu falaste, ele organizou esse exército aí, La Sombra, muito temido, as tropas da noite escura, atacou muita gente na Europa, né? E esse é o primeiro momento do Montano, assim, né? O Montano, ele foi solidário também depois, mais tarde, com a causa anarquista, até um certo tempo, né? E como ele era um cara que tinha, assim, a sua motivação muito centrada na ordem, na hierarquia, fazia parte do eu dele, isso, né? Ele se viu confuso com essa filosofia anarquista e acabou tratando de reprimir essa ideologia dentro do clã. Mas ele fez mais coisas do que isso nessa época, né? Não sei se vocês querem deixar para comentar mais tarde sobre a revolta anárquica, enfim, também não.
Acho que a princípio falar sobre quem era Montano, né, nessa época, quem ele era dentro da motivação dele é muito importante, porque isso vai refletir mais tarde no Montano quando ele se vê sozinho, ele se vê desamparado da estrutura que ele mesmo tinha montado e arregimentado ao longo do tempo, tanto é que ele se torna um exilado, se torna não digo né, porque ele nunca foi, mas se torna alguém que tão potente e tão grande que ele é capaz de enfrentar os seus iguais, né, para trazer aquilo que ele carrega de fato dentro de si. Aqui a gente vê muito da boa construção de um personagem, né? Por quê? Porque o Montano, ele tem motivação. E tudo que ele faz, por mais que ele vai dizer isso mais tarde, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Ele diz que ele é quem ele precisava ser para chegar aonde ele está. E por mais que ele não lembrasse quem ele tinha sido na vida mortal dele, ele nunca ia se separar disso, porque era de fato aquilo que o constituía. Essa é a motivação do personagem, que vai levar ele a andar e fazer tudo o que ele fez por Clã Sombra, acompanhando o seu senhor com uma lealdade questionável, né? E fazer com que ele montasse toda a estrutura do que mais tarde o irmãozinho dele ia lá tentar cortar os Knights. não vamos adiantar muito. Por enquanto, o Montano é isso, né? É esse cara que tem uma base sólida de princípios de moral, ele tem uma bússola moral muito grande que vão guiar ele durante toda a caminhada dele nas sombras, porque ele caminha no lugar mais perigoso onde um vampiro pode caminhar. Boa, gostei. Rafa? E é agora que... Bom, primeiro, vocês perceberam que a gente encontrou alguém que né, um outro oráculo aqui, né? Então, mas é agora que a gente vai tirar o Haga da cadeira, porque a gente vai falar do cara que ele vai quebrar as expectativas que as pessoas têm da sombra, entendeu? Ele não é um filho da puta manipulador, mas ele não é esse cara. O Montano, ele quebra essa expectativa. Assim, a característica que vai definir o Montano, né, ainda, né, por enquanto, Ontai, é a honra. Ele tem uma honra pessoal muito forte. Tem uma história sobre ele sobre o abraço dele no Children of the Inquisition. É um livro de 92. Não tem muita informação sobre o Montano no lore geral do Vampira Máscara. Ele não faz parte dos grandes acontecimentos do final do milênio, né? Que é basicamente o Vampira Máscara vai pegar esse tempo. Mas ele tem uma história muito forte do passado. Entendeu? Então, quem é o Ontai mortal? Ele é um xamã, ele nasce durante uma tempestade, a tempestade mata a mãe dele, ele é criado pelo xamã da aldeia dele, e aí o La Sombra, o antediluviano, chega na aldeia. O que o La Sombra quer? O La Sombra está numa jornada de fazer a criança perfeita. Então, o que ele faz? Ele faz vários experimentos. O La Sombra, ele é o primeiro darwinista social. Darwinismo social é um pensamento que vai ganhar força no nazismo e tal. Ele começa a fazer experimentos sociais com os povos nos quais ele vai, por onde o La Sombra ele vai viajando. E tentando achar essa tal de criança perfeita. E aí ele chega nessa tribo do Ontai. É uma tribo de homens fortes, é uma tribo de guerreiros, é uma tribo de homens vitoriosos, é uma tribo de pessoas honradas. Ele fala, eu vou brincar aqui. Ele pede todos os jovens da aldeia em tributo, e aí ele mata todo mundo, quem ele acha que é digno, quem ele não acha que não é digno, ele vai, mata um, mata o outro, piriri, pororó, até ele achar uma criança que ele acha que vai ser digna. Pro La Sombra, ele não vai, ele tá com a ideia de que ele não vai ter uma criança perfeita, a não ser que ele crie essa criança. Então ele pega uma criança mesmo,
e ele vai criar essa criança como se fosse um filho até a idade em que essa criança vai estar pronta para o abraço, entendeu? E aí você já vai percebendo como é o modo dos La Sombra, porque os La Sombra eles têm uma cultura muito forte da hora do abraço, entendeu? Quando a gente vai ler o La Sombra da Idade das Trevas, eles têm um modo de abraço muito peculiar, de que eles não abraçam sem consentimento, eles tem aquela técnica que eles fazem, que eles vão tirando tudo da pessoa, eles vão fudendo a vida da pessoa, até a pessoa desistir da vida, e então eles dão a vida eterna para ela, e tudo isso nasce com o próprio La Sombra. Então vamos lá. Ele vai criando essa criança desde que ela é pequena, e o Ontai ele é como se fosse um guia dessa criança, é um companheiro dessa criança, ele que vai efetivamente criá-la, né? Essa criança não dá certo, era para essa criança ser o líder perfeito, e ele acaba sendo uma criança mimada e adulta, porque essa criança ela cresceu tendo tudo que ela queria, entendeu? E aí o La Sombra, furioso, mata essa criança e entra em torpor. O Ontai, ele não é muito mais velho que essa criança. Então o La Sombra, ele entra em torpor, vai embora da aldeia, mata metade da aldeia, vai embora. Ele entra em torpor. O Ontai, nessa época, ele não é um adulto, ele é um pouco mais uma criança. Quando o La Sombra desperta, alguns anos depois, o Ontai já está numa idade boa, e quando o La Sombra desperta, o Ontai está lá, no covil do La Sombra. Então ele já tem esse primeiro baque. O Ontai descobriu onde que o La Sombra morava. E aí, ao invés o Ontai podia ter atacado o La Sombra a qualquer momento durante o torpor, e não atacou. Ele se ajoelha pro La Sombra e fala: eu quero servir para minha vida inteira. Eu estou fazendo aqui um juramento de lealdade eterna, além da vida, até que você seja destruído, até depois de você ser destruído, eu ainda vou ser leal a você. Isso é muito importante. O La Sombra fica meio assim, ressabiado, mas fala: vamos lá, já estou aqui, o máximo que vai acontecer é eu ter que matar mais um. Ele abraça o Ontai e fala: eu quero ver se você é leal mesmo. Ele não coloca o laço de sangue no Ontai, porque o La Sombra ele fica ressabiado com esse negócio do laço de sangue. Ele já teve outras crias anteriormente, e o que ele recebeu dessas crias com laço de sangue foi obediência. Ele não quer obediência, ele quer lealdade, entendeu? Ele quer um outro tipo de coisa, entendeu? Ele quer que a pessoa tenha fé nele. E aí você vai entender por que o La Sombra tem essa coisa com a fé. Ele vai e fala pro Ontai: eu quero que você mate toda a sua aldeia, começando pelos seus amigos mais queridos. O Ontai vai lá e começa a matar todo mundo. E aí o La Sombra fala: porra, se eu matar todo mundo, eu não tenho a criança perfeita, porque aí eu tenho obediência. E aí ele começa a matutar, fala: mano, o que tá acontecendo aqui? O cara não tá sob o laço de sangue, por que ele tá fazendo isso? Ele tá fazendo isso pra salvar a aldeia dele, mas eu tô mandando ele matar. E aí que ele entra num paradoxo. E aí ele fala: tá, eu entendi, eu tenho a criança perfeita, mas eu não vou poder repetir a fórmula. Porque se eu matar a aldeia, eu vou ter a obediência e não vou ter a lealdade dele. E aí, se eu matar a aldeia, eu não tenho mais essa gente toda, e essa gente toda já tá com medo de mim. Então eu não vou conseguir repetir essa honra que ele tem. Isso não dá pra eu colocar em outra pessoa, entendeu? Parte de dentro dele. Então o La Sombra pega e fala: não, eu já tenho o que eu quero, vamos embora. E aí o Ontai consegue o que ele queria, que era salvar a aldeia dele, entendeu? E aí eles partem numa jornada, piriri pororó, tal. Mas o que guia o Ontai é isso, é essa honra pessoal. Ele detesta o La Sombra, e é por isso que ele se simpatiza com o movimento anarquista no começo. Ele detesta o La Sombra, mas ele defende o La Sombra porque ele jurou que ele ia fazê-lo, independente do gosto pessoal dele, entendeu? Isso é maior do que ele, isso é maior do que os gostos dele, entendeu? E essa lealdade perdura. Acho que perdura até hoje. Será? Será? E aí continua. Tu fizeste dever de casa, né, cara?
Isso, fui longe. Título de doutor. Não, Aos porque honores, La Sombra. porque já que quem estiver assistindo a gente não tava achando quase nada de conteúdo do Montano. E aí o Rafa mais cedo me falou, eu achei, lá no fundo do baú. Eu, eita lele! Essa informação eu tirei do Children of the Inquisition. É o único material que eu vejo que falou realmente da vida mortal do Montano. É um livro de 92, é a primeira e a segunda edição. Inclusive fazendo jabá, o Droga de Canal falou sobre o Children of the Inquisition. Então qualquer coisa vocês vão lá no canal dele para falar do livro em específico. Mas foi o único lugar que eu achei uma coisa sobre a vida mortal dele. E o bacana desse livro é que ele vai falar da vida mortal de outros também. Children of the Inquisition é sobre esses NPCs overpower. Tem do Gratiano, tem do Lambá, e é o material mais completo que eu encontrei. Vale lembrar que é um material entre primeira e segunda edição, a gente não sabe quanto disso continua canon, porque várias versões, retcon, o Mundo das Trevas é cheio disso. Mas essa é uma versão legal, eu gostei dessa versão e é por isso que eu tô contando. Boa. Jaque, quer complementar alguma coisa antes da gente prosseguir? Eu não tenho que complementar, ele falou absolutamente tudo. O que eu consegui encontrar sobre o Montano foi sobre a vida vampírica dele, né? Inclusive, só tinha um trechinho que falava sobre o ataque da vila, que o Rafa já, enfim, findou todo o assunto. Eu acho que a gente pode seguir. O Children of the... além do... Se alguém quiser, tipo... Mano, eu vou fazer o doutorado do Montano. É o Children of the Inquisition e eu sei que ele aparece como personagem, o único lugar que ele aparece como personagem, assim, que a gente vê quem ele é, né, que você vai conseguir ver ele de fato, é um novel, é uma trilogia de novels chamado Clan Novel Trilogy. Ele vai aparecer no segundo livro. É um livro só sobre os La Sombra, que vai pegar a Lucita. Algumas semanas atrás, quando a gente estava falando do Xalim, o Lobo falou desse livro. É o livro onde a Lucita encontra com o Monsada no abismo. E aí, no meio dessa pataquada toda, o Montano tá lá. É o único lugar em todo o lore do Vampiro à Máscara que você vai encontrar o Montano como personagem. Você vai ver o Montano falando, você vai ver o Montano se mexendo, é lá que você vai saber sobre ele. Eu não consegui ler esse livro, quem conseguir vai saber mais. Beleza, então vamos dar... E para baixar gratuito, não sei se pode falar, não tem, mas aquela loja famosa que todo mundo gosta em e-book, tem trilogia das sombras lá, gratuito. Boa, então vamos dar aqui continuidade. É um trechinho pequeno. Durante os estágios iniciais da primeira revolta anarco, Montano foi simpático à causa, enquanto muitos neófitos foram sendo erradicados pela Inquisição. No entanto, quando a ideologia anarco começou a se rastejar para o clã La Sombra, Montano e seus soldados foram rápidos em esmagá-la. Não foi até que o seu irmão, Gratiano, traiu o clã ao se juntar aos anarcos, que Montano desenvolveu um ódio ardente por eles. A traição correu profunda quando Gratiano se alinhou com os Assamitas para trazer uma incursão anarco direta ao Castelo das Sombras. Os anciões do clã La Sombra foram mortos, e os sobreviventes converteram-se à insurgência. Montano foi o único que escapou, juntando-se à recém-fundada Camarilla como um dos poucos La Sombra antitribo. Jaque. Aqui já entra, né, nessa segunda etapa dele. Foi bom que o Rafa falou, porque a gente pode ter um panorama assim, de quem era o Montano antes, e quais foram as motivações dele para que, diante de um levante tão grande assim, de todos os outros companheiros de clã, né, os outros irmãos das sombras, ele permaneceu convicto, inabalável na vontade dele, na perspectiva dele, nos princípios dele. Então, isso... E aqui é uma sacada muito, muito tri. Porque tudo isso, assim, aquele pensadinho,
de tudo que constitui o Montano em sua essência vai passar depois para aquilo que a gente vai falar mais adiante, são os níveis das Lost. Tudo isso está contido lá. É uma forma, e é espetacular, porque por mais que o cara de repente não tenha pensado nisso, é uma coisa que é robusta, tem uma vida, tem uma motivação, né? Então, aqui no CT, deixa a pergunta pro Rafa, ver se ele sabe, vou admitir que não sei, aqui todo mundo falando aqui, por que que ele brigou com o irmão, né? Mas eu poderia estar aqui para dizer que essa desavença pode ter vindo justamente do fato de que o Montano, ele era tão leal que ele, fazendo o equilíbrio tradicional de personagens na literatura, né? O Montano, ele era tão leal que ele precisava de alguém que fizesse essa oposição a ele, que fosse diametralmente fosse antagônico, né? E aí surge o Veronese, né? O irmão dele. Então, isso é fundamental lá na hora do levante anarquista, porque a princípio o Montano, ele entendeu que aquilo era um bom caminho. Mas quando começou esses mesmos ideais anarquistas começaram a se infiltrar dentro do clã La Sombra, ele olha e diz, espera aí, está acontecendo alguma coisa que pode levar o meu senhor à morte. E qual o juramento que ele fez? Todo o caminho que estava se traçando ali iria levar o senhor dele à morte. Então ele se encastela, faz o seu castelo lá, né, junto com o Tribunal La Sombra, e eles começam a fazer os julgamentos. A mostrar o quê? Que aqui ninguém vai se levantar contra o senhor La Sombra. Ele começa a tentar mostrar um ponto de vista, e isso aumenta cada vez mais a tensão entre o Veronese e ele. Que vai culminar depois, mais adiante, nessa revolta. O Veronese se junta com os Assamitas, entra dentro do Castelo da Sombra, ataca, né? Supostamente tem fofocas de que La Sombra morreu, La Sombra não morreu. Fico aqui com a pergunta para o Dr. Rafa. E essa cisma dentro dos La Sombra que vai durar aí para sempre, né? Se surgem então os La Sombra antitribo e os La Sombra do Sabá. E os autarcas também, né? Mas eu acredito que nesse período, né, onde se segue ao meu ver, assim, considerando as razões do personagem, considerando as motivações, fazendo uma análise assim mais literária, né, dessa personagem, eu acredito que estabelecer esse contraponto assim dentro da história, dentro do metajogo, já que esse é o objetivo da ficha de conhecimento, estabelecer um metajogo, né? Isso é muito importante. Você tem essa ideia do balanço, né, das personagens que têm princípios antagônicos, e isso vai alavancar, vai fazer com que ande toda o metaplot, né? Eu falei metajogo, desculpa, o metaplot, vai fazer com que ande todo o metaplot durante a revolta anarquista. Boa, vai lá, Rafa. Eu achei muito bacana essa parte da análise literária, porque realmente ela faz sentido, né? E ela nem é inédita no Vampiro, né? Você tem muitas situações em que você tem personagens antagônicos e que vão construir uma trama. Por que que é legal falar sobre isso, né? Porque aí de repente o cara que vai pegar essa lore sheet e o cara que vai narrar para um cara que tem essa lore sheet, outro recurso literário, aí quem tem mais o doutorado é a própria Jaque, mas é a repetição, né? É essa circularidade, né? Então, assim, como criar dentro do metaplot aí do teu jogo uma situação em que o descendente do Montano seja um Montano, entendeu? Então quer dizer que esse cara ele vai acabar tendo também um Gratiano, ele vai ter, entendeu? Como é que essa história se repete e como é que o ciclo se quebra também, porque são duas vertentes, né?
você pode contar dois tipos de histórias, né? A história em que os ciclos se repetem e a história em que os ciclos se quebram. A repetição de ciclos, eu posso falar que é o metaplot básico do Vampiro à Máscara. O metaplot básico do Vampiro à Máscara é conflito de geração. Entendeu? Isso é uma coisa que o Ro já falava lá atrás no Segredo de Narrador. Todo o plot de Vampiro à Máscara gira em torno da cria se virando contra a senhora. Isso é uma repetição que acontece direto. Entendeu? Agora, sobre o ponto em que estamos do lore. Uma coisa que eu acho bacana do Montano ressaltar é a relação dele com o clã nessa época. E aí a gente vai chegar no Veronese. O Montano ele tem uma relação reticente com o clã porque o próprio La Sombra não gosta dele. O La Sombra ele se ressente da honra, entendeu? O La Sombra ele não se sente confortável com o Montano por essa entrega que o Montano tem, justamente pelo que ele buscava, né? Essa entrega que o Montano tem sem a obediência necessariamente dita, entendeu? Sabe quando você pega picuinha com a pessoa e aí você olha para ela e fala, e ela fica se achando superior? É meio que isso que acontece com o La Sombra, entendeu? O Montano ele tem uma obediência, uma lealdade com o La Sombra, mas ele não é servo do La Sombra. E a partir daí ele se prova superior. Ou é alguma coisa parecida com isso que o La Sombra sente em relação. Então, ao decorrer da história, segundo o Children of the Inquisition, ao decorrer da história, o La Sombra ele vai favorecendo outros filhos, entendeu? Porque ele se sente desconfortável pelo simples fato de que ele se sente desconfortável com o Montano. E o Montano ele faz de tudo pelo Tyrion, apesar de detestá-lo, entendeu? E aí isso vai, essa situação ela vai se amontoando até o Gratiano. Quem é o Gratiano? O Gratiano é um powermonger, né? O Gratiano é um cara que tem atrás de poder, entendeu? O Gratiano ele tem um projeto de poder. Ele já entra para os La Sombra com um projeto de poder. Se eu não me engano, eu não pesquisei a história do Gratiano antes da gente vir para cá. Então é assim, é de cabeça. Se eu não me engano, o Gratiano ele escolheu ser abraçado. Entendeu? Ele chegou até o Montano até o La Sombra e falou: olha, eu tenho um projeto aqui de poder e eu quero ser abraçado para poder continuar fazendo passos melhor. Não lembro se é isso, mas de qualquer forma, o que marca o Gratiano é o poder. Ele quer poder, ele busca poder. E o Montano não. O Montano, todo o poder que ele consegue angariar principalmente durante a época da Brigada da Vitória e tal, todo o poder que ele consegue angariar é pro clã. Entendeu? Ele não quer nada pra ele. É tudo pro clã. E o Gratiano é o contrário. Ele quer tudo pra ele. Entendeu? E isso com certeza dá bosta. E essa relação do Montano com o resto do clã explica um pouco do porquê que ninguém ficou do lado do Montano quando o Gratiano atacou, entendeu? Os La Sombra eles tinham nessa época os Les Amis Noirs, né? Os Amitinopes da época. Era um dos corpos políticos mais organizados entre todos os clãs, entendeu? Os Amitinopes eles faziam o que era lei dentro do clã e entre outras coisas eles faziam a regulamentação da diablerie,
entendeu? Porque o clã permitia diablerie, mas com um intuito correto, assim, entendeu? Se você tinha um senhor que era meio bosta e um jovem que ele tinha uma ambição, que ele era um La Sombra proeminente, que ele ia trazer, ele ia adicionar pro clã. Então ele ia chegar numa corte de sangue e ele ia falar, olha, eu quero diablerizar esse senhor que é meio bosta, porque o poder que ele tem poderia ser meu. E se eu tivesse o poder dele, eu ia fazer mais pelo clã do que ele tá fazendo agora. Entendeu? E aí os caras tinham todo um júri lá que falava, não, beleza, pode ir lá diablerizar. E o Montano ficava meio de fora. Esses caras não intercederam pelo Montano quando o Gratiano invadiu. Entendeu? Diz que tinha rolou até uma fofoca que o Gratiano implantou aí, de que o Montano estava planejando o golpe, e aí ficou todo mundo de olho no Montano, quando na verdade o golpe veio do Gratiano, entendeu? Então são, assim, tem várias historinhas factoides aí eu já, se eu não me engano, essa história eu já tirei do Lord of the Clans. Então, assim, tem vários factoides aí sobre essa época do Gratiano com o Montano, entendeu? Que vai amontoar até os dias de hoje, porque que existe uma rixa entre os antitribo e entre o Sabá, e por que o mesmo com uma sombra morto, mesmo com o primogênito sendo Montano, por que a tribo, né? Por que o clã não é o clã da Camarilla, entendeu? Por que ele é antitribo? Ele é antitribo porque ele se opunha ao clã desde essa época. Ele era exilado, ele era reticente em relação ao clã, entendeu? Por isso que ele se torna antitribo. Ninguém considera ele. Ele era um filho afastado, apesar de ser o primogênito. Perfeito. Bom, respondendo aqui a pergunta da Jaque, uma das fontes que pôde esclarecer o paradeiro de cada um dos terceira geração do Vampiro à Máscara foi no livro Gehenna, que deu por encerrado o cenário lá no final no início dos anos 2000, né? E foi nos 2000? Bom, não sei. E nele ele tem uma página dedicada descrevendo o que cada um deles diz. Aí eu vou ler aqui o do La Sombra. Diz o seguinte: há muito tempo diablerizado em torno do século XIV, morto e desaparecido. Boa viagem, mas que bruto! O que for que ele seja no abismo, certamente não é mais um vampiro. Então, é esse o destino que os criadores do Vampiro à Máscara deram pro La Sombra. Beleza. Esse livro ele foi tirado, né, do cânone, mas eu acho que vale a pena levar em consideração. Uma das teorias, a gente está falando do Xalim, uma das teorias pode ser que o Xalim, né, a criatura que vive dentro do abismo e que os Xalimitas começaram a cultuar, de repente pode ser o La Sombra. Bem lembrado. Bem lembrado, galera. O Rafael falou algo importante. O livro Gehenna foi desconsiderado da linha oficial do canon oficial do Vampiro à Máscara, até porque ele encerrava o cenário, então não tinha como mantê-lo. Bom, vamos Mas, gente, a gente já falou, o cânone não existe, o cânone é o que vocês decidirem aí, entendeu? Vamos então dar continuidade aqui. Após os autodenominados anarcos terem destruído o corpo material do La Sombra, Montano passou vários invernos vagando pelo norte gelado, tentando reconstruir a sua própria história. Ele descobriu que ele simplesmente não conseguiria fazer isso. Muito tempo se passou. Muitas memórias de outras pessoas, humano e vampírico, passaram através do sangue e da alma dele. Ele conseguia somente dizer com certeza, abre aspas, isso é o que eu sou agora, e eu era tal que me faria assim, fecha aspas. A parte de seu senhor, Montano sabe pelo fato de que o seu domínio do abismo é sem par, talvez equiparado somente por Bolquefos,
Ele tentou tutelar vários de seus irmãos nas artes sombrias, mas sempre havia poderes que somente a idade poderia garantir. É dito que ele é o único antigo e poderoso o suficiente para entrar no abismo sem o corpo dele. Enquanto a visão dele sobre a suposta diablerie do La Sombra, ele não ficou para verificar a morte de seu senhor, e quaisquer memórias que ele tinha desse dia fatal foi manipulado. Somente um antediluviano ou um Matusalém como ele poderia ter feito isso, o que pode ser uma das razões do porquê ele suspeita de que La Sombra possa ter sobrevivido. Jaque. Foi justamente isso que eu havia lido ali, né? Ele desconfiava. Eu não acredito que manipulando o abismo. A gente sabe que ele é um dos únicos que consegue entrar lá com o corpo e sair de lá. Vida que nem a gente no supermercado no final do ano. Só Montano consegue entrar lá e sair com vida. E ele indo até lá, a gente sabe que o abismo é a absência de qualquer coisa. Seria lá aquele ao Senhor ao qual ele devota toda a lealdade dele na vida, né? Após vida, foi assim na vida e na pós-vida. Ele saberia, né? Acredito que sim. Então eu acho que se La Sombra está vivo ou não, né, considerando que aquele livro foi retirado lá da Gerena foi retirado do cânone, acredito que levantar essa suspeita sobre a existência ou não de La Sombra, trazer isso de volta, já que estava sentado, por que tirar, né, nos dá aí uma cosquinha de dúvida. Será que a Tite não pode se integrar um metaplot de que La Sombra realmente não está morto, está vivo, está vivendo ou no abismo, ou no corpo do próprio Montano? Bom, ele diz depois, né? Somente um antediluviano saberia ou teria as razões ou suspeitaria sobre La Sombra estar vivo, estar sobrevivo. E isso já mostra muito da quantidade de informações que o Montano consegue armazenar e vai justificar aí também as lore sheets que vem mais adiante, onde a personagem ela consegue entrar em contato com o Montano, enfim, né? Acho que isso que tu falou foi muito esclarecedor. Eu não teria mais nada para complementar, mas eu queria falar um pouco sobre essa questão, já que é sobre isso, né? Trazer um pouquinho de como o narrador, o jogador, eles podem aproveitar toda essa história em termos de estrutura, né, literária, para deixar a crônica mais recheada, né? Enfim, já que essa é a verdadeira função da lore sheet, né, da ficha de conhecimento. Você integrar os plots dos personagens da sua crônica ao metaplot principal, a história real, oficial, né, do Vampira Máscara. Existe, ainda tomando um pouquinho do que o Rafa falou, né, existe toda a questão que a gente chama de estrutural. Dentro da jornada do herói, em diversos outros arcos, a gente encontra muito essa ideia. O próprio Gilgamesh, que é o primeiro livro de narrativa já escrito na história, o primeiro livro de história, texto literário já escrito, né? Primeiro, traz a ideia dos irmãos que brigam, que entram em conflito, e no futuro eles acabam, um acaba aprendendo com o outro, seja ele na morte ou na vida, né? E essa história que a gente tem acontecendo com o Graciano e o Montano são exatamente a história que a gente vê lá na epopeia de Gilgamesh. É igualzinho, é a mesma história. Você pega ali e cola aqui. Porque não é que eles tenham imitado, mas é um eco, é algo que existe na mitologia das histórias que são contadas ao longo do tempo. O mito dos irmãos que competem. Os irmãos que competem ou pela atenção do seu criador, ou pela atenção do pai, ou então por poder, né? E um traz assim consigo aquela bússola moral e o outro tem a intenção de traí-lo. E no final, trair não, de se impor ou ser uma
uma ser um ícone de rebeldia em relação ao pai. Um segue as ordens do pai e o outro é rebelde. Então isso tudo a gente enxerga aqui na história. E trazer o a Bela é assim. E trazer o La Sombra de volta à vida nessa história toda seria um momento chave. Porque aqui montando, caminhou e está tentando descobrir, ou descobriu, ele se tornou depois da morte do seu senhor. Sete Osíris. A mesma coisa. Eu só tô lembrando aqui. Só tá indo fazendo uma retrospectiva total. Então, é um bom metaplot para você aproveitar. O que será que viria depois disso? Né? Não só para esses personagens oficiais, não tô falando disso, mas para você estabelecer uma dinâmica entre os personagens ali, seu neozinho, né? Pra que pensar tão longe assim? Isso pode ser interessante, feito agora, e pode ter ideias, vislumbres do que vai acontecer na situação atual dele, se ele, por exemplo, compartilhar da história do que aconteceu com seus antecessores na linhagem La Sombra. Olha, aconteceu assim, tipo Naruto e Sasuke. Tipo, né? Gilgamesh e eu nunca lembro o nome do cara das montanhas. Enfim, é um eco, é algo que se repete, mas que funciona e tá aí para ser usado, né? Tá aí para ser usado. E o elemento surpresa aqui, nesse momento, onde o Rodrigo já falou, é a questão da volta do pai, que é uma chave dentro de todas essas histórias que a gente está narrando. E que são narradas ao longo da história. Elas, Enkidu. Né? Enkidu. Enkidu. Então, dei um Google. A próxima chave é essa. Todas as histórias elas são feitas de chavezinhas. Se você for olhar a jornada do herói, ele sai, ele nega, depois ele vai para o mundo extraordinário, ele aceita o desafio, ele encontra o mestre, ele reprova, ele morre, ele encontra o irmão, ele batalha no limiar. Sempre tem todas as chaves. Essa historinha vocês vão encontrar na epopeia de Gilgamesh. Todas as chavezinhas dela lá estão prontas. E a última chave é a volta do pai, o que coloca em xeque tudo o que aconteceu no passado. E geralmente o que ocorre é uma inversão. Geralmente o que ocorre depois disso é uma inversão. Aquele que era a favor passa a ser contra, e aquele que é contra passa a ser a favor por causa de poder. Boa. Bacana, hein? E Rafa, segundo a Jaque, o pai tá on, viu? Então vai lá. Eu também acho que o pai tá on. Aliás, não é só no Gerena que o pai tá on, né? Tem eu já vou dar um spoiler aqui, mas é notório que na trilogia, no plano novel La Sombra, o La Sombra aparece também. Diz que, né? O La Sombra aparece também. Então, assim, não é completamente fora do cânone você imaginar que o La Sombra exista, entendeu? Eu tenho uma teoria que eu já repeti algumas vezes aqui, que os antediluvianos, eles são algo mais. Eles não são vampiros, eles são algo mais do que vampiros, porque eles vêm de uma época em que céu e terra, entre plano espiritual e plano terreno, era uma coisa só. Então eles não são humanos comuns. Desde que eles eram humanos, eles não eram humanos comuns, você entendeu? Eles são alguma coisa tipo supra-humano, aquela coisa do como é que fala? Do Atlante, do hiperboreano, iboriano, do homem iboriano, sabe? O Rafa, você manja lá a história, a parada do Changeling, que dizia que os vampiros, na verdade, eram fadas, foram corrompidos. Então, tem essa história também, entendeu? Então, eu acho que alguma hora, pra quem gosta de... Eu não gosto de crossover, mas eu acho que em algum momento essas histórias conversam, entendeu? Essa minha ideia de que os antediluvianos são do tempo desde antes da separação, isso aí vem de lobisomem, porque teve a época em que, antes da Umbra se separar do plano material, em que tudo era uma coisa só.
Aliás, meu, lobisomem é a bíblia do mundo das trevas, né? Lá e no mago que a gente vai entender a cosmologia, como é que as coisas funcionam de fato, né? O vampiro, o jogo, né, vampiro, é o jogo que fica mais na margem de como são as coisas verdadeiramente no mundo das trevas, entendeu? A ideia da cosmologia inteira, ela só vai se aprofundar com os lançamentos, entendeu? Isso. É o lobisomem e o mago que vai pegar mais, né, nessa vibe mais mística, né, de por trás dos bastidores, o que aconteceu de fato. Mas enfim, eu tenho essa tese de que os antediluvianos, e eu não considero antediluviano só a terceira geração, tá? Antediluviano é o que veio antes do dilúvio. E como eu não sou um cara que acredita no mito cristão, eu acho que o que é o dilúvio é essa separação. O dilúvio é o evento que vai marcar a separação do mundo físico e espiritual. Entendeu? Então todos os vampiros que nasceram antes dessa separação do mundo físico e espiritual, eles são algo mais do que vampiros. Entendeu? Eu levo a exemplo o próprio Zapatassura. Entendeu? O levantar do Zapatassura foi um evento assim épico e tal. O Malkaviano, quando ele morre, diz que o corpo dele está enterrado em Jerusalém, mas a consciência dele vai para a rede malkaviana. A consciência do Malkaviano é o que forma a rede. A gente falou um pouco sobre isso quando a gente estava falando lá da rede malkaviana há um tempo atrás. Então, assim, eu acho que eles são mais. Eles são algo mais. O Saulote, quando é diablerizado, toma conta do Tremere. E o Tremere, mesmo sendo terceira geração, ele não tem o poder que os outros antediluvianos tinham. Porque ele é uma terceira geração, ele não é um antediluviano. Ele não nasceu antes do dilúvio. Ele usurpar o poder do antediluviano não faz dele um antediluviano, faz dele uma terceira geração. Entendeu? Então, assim, eu acho que existe uma diferença aí. E o La Sombra, sendo um desses antediluvianos, uma dessas criaturas terríveis que habitavam a Terra antes da separação, no mundo espiritual, quando ele morre, ele não morre como um humano, ele não morre como uma criatura mortal, como uma criatura que pertence a este mundo. Entendeu? Ele tem uma descendência do lado de lá. Entendeu? Então eu acho que essa essência imortal dele pode sim estar no abismo. Agora, eu estou relembrando várias conversas passadas hoje. Quando a gente volta lá na conversa do Shalim, o Lobo falou uma coisa interessante. Talvez talvez o La Sombra não seja consciente de que, sabe, o La Sombra ele não se lembra, ele não é uma criatura consciente que está planejando e maquinando e mandando informações. Talvez ele mande ecos, talvez ele mande sensações, talvez ele se comunique de uma forma que não é inteligível, não é uma forma inteligente a forma que ele se comunica. E é isso que vai dar o toque de horror, né, de terror pro teu jogo, porque você está lidando com uma criatura que é muito antiga, uma criatura horrenda, e é uma criatura que não é consciente de si, ela tem desejos negros, ela tem um negócio que é de um sentimento purulento que vem de antes da humanidade, sabe? O que sente o La Sombra? Ele quer se vingar, ele tem esse ressentimento, ele continua buscando, ele ainda tem essa ânsia da criança perfeita. Como é que é isso? Entendeu? Quais são as ânsias que o La Sombra manda através do abismo? E o Montano, esteja o La Sombra vivo do outro lado ou não, o Montano ainda é leal a esse sentimento. Entendeu? Olha o cara que tá na Camarilla. Que até agora a gente tava falando, não, o Montano ele é leal. O Montano, imagina, é um samurai, né? Um bastião de honra. Mas olha o cara que tá bem pensando. Exatamente. Não é esse coisa cara. Bom, imagina se o La Sombra está de fato consciente do outro lado, mandando ordens e conversando conscientemente, tranquilamente com o Montano. Olha só,
o La Sombra tá o tempo inteiro mandando ordens de dentro do coração da Camarilla. É um cara que tá na Camarilla desde o começo da E Camarilla. aí, qual é a ironia do destino? O Sabá tá lutando por Caim. Olha, E o La bom Sombra tá essa. lutando por si. De dentro da Mas- Camarilla. Eu me pergunto, toda vez que eu ouço isso, eu me pergunto, como que eles estão lutando por si? Se eles usam o poder de um lugar que eles nem conseguem ter domínio completo, ninguém vai pra lá e volta e salta montando. Que lugar é esse? Que poder é esse? Será que não é o poder que domina eles? Essa coisa assim. Tem no Changeling uma história, agora especulação aqui, né? E antes as criaturas que eram criadas e não davam certo, eram expurgadas em algum lugar. E se diz que esse lugar era escuro, que ninguém ouvia nada, nem via nada. São os Talain, não é? São os Talain, Fala aí. não é? Os Os antecessores. as Primeiros. criaturas primordiais. beleza. E esses caras só faltam. E aí diz que, sem sair muito do La Sombra, diz que a gente não vai parar. Você vai querer. Você não vai comer seu doce hoje. Entendeu? Deixa ele, coitado. Diz que quando o Marconius foi criar os Kiacid, ele tirou sangue dessa galera aí. Foi. Saquei. Falar. E aí por isso que ele acha que os Kiacid são um tipo superior de fada e miriri. Foi direto lá na fonte. E aí, mais alguma Vai, coisa? toca, senão a gente não vai. Corta, Raga, corta, vai, aproveita. Vamos lá. Bom, gente, agora vamos entrar propriamente dita na descrição da Lore Sheets. E a primeira parte, que é o informativo, vamos a ela. Montano alcançou muito para o clã La Sombra, mas é somente agora que o clã se sente confortável cantando os louvores dele. Como um dos poucos que caminhou com o fundador do clã, a familiaridade dele com o abismo é análogo a nenhum. É dito que foi pela vontade dele que o cristianismo se ergueu à proeminência e que as legiões de exércitos dele moldaram a história da própria Europa. Sim, Montano foi sempre um homem de honra. Quando a sociedade vampírica se dividiu em seitas, ele se recusou a abandonar a recém-nascida Camarilla. Por séculos, ele foi marcado como um traidor. Como progenie dele, você sentiu a ferroada da decisão dele e se levanta para colher seus frutos. Se você serviu a Camarilla abertamente ou em segredo, o clã agora procura você e seu ancestral por orientação. Você mostrará a eles o que a lealdade verdadeiramente significa. Jaque. Agora eu digo, né? É hora do La Sombra brilhar. Né? Sabá caiu, né? No V5. E a gente tem aí o Sabá da Camarilla, né? O La Sombra antitribo na Camarilla brilhando. É o seu lugar, é a sua hora de brilhar, né? E tem tem tanta coisa pra se dizer. Que pena, né? Pena que o Sabá caiu, né? Bate aí, Rafa, não gosta da Só que a Camarilla não sabe que tem coisas horrendas no abismo, né? Tem coisas que os La Sombra carregam muito bem e em muito segredo. Sombra não é sombra à toa, né? Oblivion, que é uma das disciplinas, né? É algo que não é nem sobrenatural, é algo que está no livro, né? E é descrito como antinatural. É algo, você está manipulando uma coisa antinatural. A gente já conjecturou aqui sobre um monte de especulações sobre o abismo, sobre os poderes de La Sombra, sobre o Montano, sobre, enfim. Mas a gente sabe que o abismo, que o Oblivion é a manifestação do abismo. Estou falando isso por quê, gente? Porque também a gente tem na Lore Sheet um
pouquinho, uma amostra grátis, né, de altos poderes do Oblivion, né? E, gente, o abismo consome até espíritos. A gente tem a peregrinação do Montano, né? Não sei onde estou, não sei quem é você. Isso aqui eu tô falando por quê? Porque a manipulação dessa disciplina, ela te impõe um esquecimento. Você corre o risco de esquecer. Você fica obliterado pelo próprio uso da disciplina. Então tá lá o Montano, não sei onde estou, meu Deus, não sei quem sou. Né? Isso é um ricochete da disciplina. Você testa contra o esquecimento quando você desperta o Oblivion. Né? É necessário fazer esse teste. Outra coisa também, né? A gente já falou que o abismo é a absência pura. Quando você quer aumentar a sua disciplina, você tem que encontrar também uma coisa no V5 que é nova. E aqui, os La Sombrinha, que querem aumentar a sua disciplina, tem que ter cuidado com isso, que é aumentar o Oblivion, por causa que ele tem que encontrar a ressonância certa. E qual que é a ressonância certa para te aumentar a disciplina de uma coisa que é a ausência de tudo? Como Posso que adiantar você a resposta? encontra? Posso adiantar a resposta? Adianta? É dito lá no Chicago by Night que é o sangue com a completa ausência de ressonância. É isso aí. Exatamente. Psicopatas que se cuidam e as sombras querem seus pescoços. Né? Então, acho que isso é tudo uma preparação pra gente entender Fudido, o que né? vem depois. Horrível isso, né? Mas até Vamos parar pra saborear isso. Fudido. Pô, o cara, Olha. o psicopata já é ruim. Agora, o cara que se alimenta do psicopata. Não, e tem tudo a ver com a mentalidade do clã mesmo, de ser predador mesmo, sabe? De botar terror. É o terror. Entendeu? E não é o terror do assim, bu, te assustei, tá ligado? Não, é o terror. É o horror. Entendeu? Isso tem a ver com desde sempre, né? Com a formação do clã, a trilha da noite e tal. Ele segue uma narrativa que o clã tem desde sempre. Entendeu? Então essa coisa de ser os predadores. Bom, eu sempre fiz essa associação. Às vezes a gente tem uns papos mais profundos aqui, né? De falar de filosofia, caralho, papo. E eu sempre associei esse pensamento que eu falei agora, do darwinismo social. Depois, quem estiver assistindo e quiser saber mais, dá um Google para entender quais são as ideias do darwinismo social, mas basicamente a ideia de você chegar naquela sociedade perfeita e tal. E é uma ideia que depois foi apropriada pelos nazistas e deu no pensamento ariano, e o resto é história. Deu. Até no direito foi apropriada, Lombroso. Então, assim, não é um pensamento muito moral, assim, entendeu? Até porque a moralidade num certo ponto, né, dentro do que eles entendem ali, a moralidade ela vai ser a inimiga da evolução, né? Ela é o que segura para baixo. E aí você tem o clã que se alimenta deste pensamento, é o clã que estava ali no nascimento da igreja. Entendeu? Então, assim, tem várias hipocrisias dentro do clã e que eles não negam, eles abraçam isso por causa desse pensamento pragmático, né? A gente já tinha falado disso no Shaolin, o quanto os La Sombra eles são pragmáticos, eles traem a si próprios o tempo inteiro. O plot do clã dentro do cenário, dentro do Chicago, é assim. Entendeu? A gente estava falando até agora da briga dos irmãos. O que acontece quando os La Sombras chegam em Chicago? Eles vão entregar a cabeça de todos os outros La Sombras que são proeminentes. Entendeu? Quando eu estava jogando o Natal by Night com o Everton, que participou com a gente na gênese desse programa, eu fiz um personagem na sombra. E o plot que eu estabeleci era o seguinte:
eu era um descendente de Montano, e sendo um descendente de Montano, eu tô na Camarilla, eu sou de uma linhagem que está na Camarilla desde sempre, entendeu? Montano estava na Camarilla desde a gênese da Camarilla. E com o plot atual, tem uma onda de La Sombra que estão chegando na Camarilla. Então, qual era o meu papel? O meu papel é garantir que esses dois clãs La Sombra se tornem um só, sob o Montano. Entendeu? Então, assim, a gente já estava aqui, é meio que marcar território. A gente já estava aqui, vocês estão chegando agora, chega na de vocês. A gente já tem nosso jogo. Entendeu? Era meio que algo assim. Só que ao mesmo tempo tinha um ancião da cidade que era desta facção dos que estavam chegando. E ele conquistou poder muito rápido. Então eu tinha que desmontar o jogo dele. Basicamente era isso. Então tem muito isso do La Sombra também, dentro da própria história do clã, dentro do cenário. Entendeu? E é bom se aproveitar disso. Só um parênteses antes da gente seguir. Só pra te avisar que tu cortaste a Jaque, viu? Aí, Não cortou, Não? ele complementou Então o tá, que eu tava vai. falando. Não? Você já tinha parado? Não, a gente só tava falando sobre o Bleach. Eu me perco. Se eu te interrompi, por favor, me interrompa 2 vezes. Porque assim, eu vou embora. Fala muito do poder do Montano, do poder dele do abismo, não sei o que lá. Isso ainda não está estabelecido como é que vai ser no V5. Mas o Montano, ele é um cara que ele manja de feitiçaria do abismo, tá? Isso é infernalismo. É um tá? místico. Só pra avisar. É o misticismo da abissal. Isso aí é infernalismo, tá, gente? Só pra avisar. Esse cara é da Camarilla. Não, é benzedura da vovó. É. Negócio. Vai nessa. Bom, então agora que a gente fez essa análise da introdução dessa lore sheet específico, descendente de Montano, vamos às vantagens que são ofertadas dentro da ficha. E a de nível 1, cujo título é A Sombra de Ontem, diz o seguinte: Montano se lembra de nada sobre seus dias iniciais, mas se lembra o suficiente sobre a sua seita e clã. Uma vez por história, você pode escrever uma carta para Montano pedindo por uma única peça de informação sobre a Camarilla ou o clã La Sombra. A partir do distante refúgio dele, ele responderá com a verdade ou com pistas que levam a ela, com a implicação de que a jornada é a própria recompensa. Ou seja, criaram o telefone sem fio por La Sombra, não foi, Jaque? Exatamente. Gente, eu penso que essa aqui deveria ser a de nível 5. Porque eu acho que é a que mais. É a que mais vai revelar coisas que têm utilidade e que vão de fato mover o metaplot, né? Saber onde está a criatura que se esconde nas sombras do abismo só pode ser respondida por aquele que conhece o abismo como ninguém, que é o Montano. É como ter uma dúvida em física, né? Sei lá, quanto é que é aqui a raiz quadrada, não sei o que da velocidade. Vou escrever uma carta pro Einstein aqui pra ver se ele me responde. É exatamente isso que é, né? E você vai lá e vai perguntar pro Einstein, que você vai perguntar pro Montano, né? Mas, como o metaplot, o uso dessa ficha de conhecimento ele pode gerar inúmeras consequências. E aqui, eu acho que mais do que a informação que ele vai ceder, justamente o foco dessas consequências é que vão poder contar uma história maneira e para você colocar na sua história. Por exemplo, a interceptação dessas informações, né? A revelação de quem é este informante. É Montano, você sabe se é ele realmente, né, que está te dando essas informações, né? Quem são os vampiros ascendentes na linhagem? É de conhecimento? Quem isso? Quem é que tem o conhecimento de toda essa linhagem? Onde é que você pode encontrar esses vampiros? E como o Rafa disse, e está com toda a razão, quem vai ser o predador deles? Né? La Sombra
Eu, se fosse um La Sombra, eu queria mais me esconder, que ninguém soubesse, porque eu queria meu pescocinho em cima do ombro, né, na cabecinha intacta. Não, também tem a revelação das histórias do clã que vão poder comprometer o destino de quem vai receber a informação. Se você tem uma informação privilegiada, as pessoas vão atrás de você. Eles vão querer você, porque eles querem as informações que você tem, né? O Veronese, ele vaga por aí como um exilado, né? Quem disse que ele não está atrás dessas informações? Né? Existem, nessa correspondência que o Montano está enviando para a personagem. Então pode envolver também os Amigos da Noite, né? O Tribunal das Sombras, porque não? Quem disse que poderia entregar essa informação? Essa pessoa é digna, vamos trazê-la para julgamento. Esse vampiro, esse La Sombra é digno, vamos trazê-lo para julgamento. Ele pode ser diablerizado? Isso pode vir do simples extravio da informação e é sugerida aqui no nível 5, que tantos benefícios traz, quanto também as chances de consequências desastrosas. Eu acho aqui que nesse sistema, analisando o sistema da Lore Sheet, seria interessante também, até por uma questão de facticidade dentro da história, de coerência, você tem um grande poder aqui na mão, no nível 1, não tem consequência nenhuma prevista ali na regra. É um poder muito grande, você tem que ter algo para balancear isso, né? Não fica, eu não sei como é que o pessoal chama, tonado, sei lá, dropado, nerfado, não sei como é que é. Eu sou muito titia para entender esses termos, mas a questão é essa. Peraí, você titia? tem um superpoder. Quanto tu tem? Superpoder. A audácia, né? Vem aqui no covil do ancião. Acabei de fazer gato pra tudo. Aí a questão não é essa, a questão é o abismo. E tudo que as pessoas que frequentam o abismo, sabe? Bom, a questão é poder balancear esse nível e ter algum tipo de consequência. Aliás, todas as Lore Sheets. Você tem ali grandes poderes, mas você também tem que entender que, como narrador, algo tem que vir ali junto, porque isso é a gênese do horror pessoal. Não vira. E Rafa, antes de passar para ti. Mas aí. Se é o horror pessoal, você tem um benefício, mas você. Jaque? Aí? Jaque? Oi? Deu uma Deu uma travada geral agora. Eu acho que os últimos minutos. Tudo bem. Eu acho que o último minuto da sua fala se perdeu. Ah, tá. Não, o que eu falei? Eu falei só que eu acho que a Lore Sheet tinha que ter um balanço mecânico, porque você tem grande benefício e, em contrapartida, onde está a facticidade? O que vem? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades? 3 horas de Homem-Aranha não disseram isso? Então você tem ali esse grande poder, né, que está trazendo o nível 1, e você não tem nada para contrabalançar. Então aqui vai depender do mestre entender isso e saber que o horror pessoal na sua gênese é quando o personagem ganha, você também tem um preço. 1000 maneiras de fazer perder o resto. Tem um preço, tem que ter um preço. Gostei dessa, Jaque. Uma coisa que a gente falava no começo, lembra? No começo, quando tava com o Everton ainda, a gente sempre falava assim, da contrapartida do poder. E uma coisa que eu critico bastante, eu sou bastante cadelinha desse sistema da Lore Sheet, eu acho que ela adiciona bastante pro jogo, mas uma crítica que eu faço é isso, ela larga muito da mão do mestre coisas que não são citadas, assim, entendeu? Esse contrabalanço, às vezes coisas de dentro da própria Lore Sheet mesmo, coisas da lore que está sendo abordada, que não é explicado no livro. Aliás, o próprio Montano, se você abrir o Chicago by Night, Ctrl F, Montano, não tem nenhuma citação a ele. Nada, quase não nada. acha nada, não tem.
entendeu? Então, se você não sabe sobre o montano de edições, se você não é um passageiro já de edições anteriores, meu, quem é esse cara? Entendeu? Não apareceu na história até agora. Entendeu? E assim, é bastante interessante esse negócio que a Jaque falou, e relacionando também ao testemunho que eu dei, né, da minha personagem anterior, que quem pega para ler o Chicago by Night, gente, leiam o Chicago by Night. É um livro gostoso de ler, independente do jogo. Quem pegou para ver assim deveras já entendeu que o La Sombra aqui ele tá jogando um jogo de muitos frontes, entendeu? O jogo está sendo um pouco La Sombra contra La Sombra também, entendeu? Aliás, sempre meio que foi assim. O La Sombra ele dá um jogo por si só, entendeu? No cenário do Chicago by Night, os La Sombra estão chegando para negociar a entrada deles na Camarilla. E aí quem meio que epitomiza assim, o clã, quem está encabeçando o clã dentro da cidade é o Talen. O Talen, para quem não se lembra, não conhece, ele é um antigo paladino do Sabá, é isso? Ele era um cruzado. Exatamente. Ele é um cara de alta patente militar dentro do Sabá, entendeu? E esse cara ele era o Tel-Bel do Sabá, entendeu? O protagonista do Sabá era o Talen. Inclusive, ele foi o personagem icônico da segunda edição, quando os da Sombra foram abertos para os personagens jogadores, entendeu? O Tel-Bel, olha só, o Tel-Bel, ele chega, ele tá amando dos Amigos da Noite, ele tem uma pendência com o senhor dele, que eu não lembro o nome agora, mas ele é um cara de Washington, se não me engano ele é o príncipe de Washington, e esse cara, ele fingiu um Ventrue por muitos anos, e aí depois que ele saiu do armário para dizer que ele era sombra, uma parada assim. Só que esse cara que é o senhor dele, ele não está nos Amigos da Noite. Entendeu? Leopold Valdemar é o nome dele. Esse cara, ele não faz parte dos Amigos da Noite. Então, assim, tem vários mini plots acontecendo aí ao mesmo tempo. O Talen, para ele entrar na Camarilla, a proposta que ele fez foi trazer a cabeça da Lucita. E, bom, como ele está na Camarilla, por suposto que ele trouxe a cabeça. Só que a Lucita está muito bem, está viva. No livro do Sabá, ela aparece como arcebispo de Madrid. O cargo que foi do senhor dela, um sábio que morreu. Então, assim, tem várias incongruências aí, tem vários joguinhos acontecendo dentro do clã. Entendeu? Então, para esse primeiro poder, interessa para muita gente você ter um red phone ali, uma linha direta com o Montano. São muitas perguntas para serem feitas, são muitas perguntas para serem respondidas. Isso ser oferecido no primeiro nível, para mim, representa que o Montano se tornou acessível. O que é estranho, porque o Montano nunca foi acessível. O Montano nunca está em lugar nenhum do lore. Entendeu? A gente não sabe. O último paradeiro do Montano, se você for ver ali o lore dele, é quando o Castelo do Ombro cai, é quando o castelo do La Sombra cai, o La Sombra morre, e aí o Montano desaparece, ele vai pro norte, no Piriri, Pororó. Entendeu? Depois ele desaparece. O Montano ele nunca foi acessível. Então o que me comunica esse primeiro nível é que ele se tornou acessível, porque até um neófito consegue mandar uma carta para ele. Inclusive, Rafa, isso fica bem claro nesse grande movimento do clã estar solicitando a entrada permanente na Camarilla, que até então era uma presença aceitável dos antitribo, agora eles querem de fato ocupar o seu espaço. E aí justifica o Montano começar a aparecer.
Sim, porque eu acho que agora a presença dele se faz necessária, Exato. entendeu? Eu acho que não é nenhuma questão de vontade pessoal dele, porque, de novo, ele não é guiado por vontades pessoais. Ele é guiado por uma honra pessoal, ele é guiado pelas ordens superior, a quem ele deve a lealdade. Então ele vai fazer o que ele acha que vai ser o melhor pro La Sombra, antediluviano La Sombra, estando ele vivo ou não, entendeu? Então é isso que torna ele mais ativo. Então, mais coisinha, mais comida pro cérebro de vocês. Né? Boa. Bom, vamos agora para o nível 2, cujo título é Irmãos nas Trevas. Os atos de Montano trouxeram o clã à sua posição elevada. A linha que ele cultivou é aquela baseada na mesma honra que manteve ele na Camarilla. A você é concedido um respeito que até os seus companheiros de clã no Sabá e qualquer outro lugar não consegue deixar de reconhecer. Seu status La Sombras nível 2 se aplica aos La Sombras através de todas as seitas. Ou seja, galera, se por acaso o seu La Sombra de status nível 2 dentro do clã se deparar com alguns La Sombras do Sabá, eles não vão sair batendo. Primeiro eles vão perguntar o que tu queres, aí depois batem. Vai, Jaque. Gente, eu tive que fazer um conclave de tarde para discutir essa parada do nível 2. Eu fiz um conclave lá dentro do meio mundo pra gente discutir o nível 2. Porque, gente, é um status para todos trazer, um status para governá-los, um status para aprisionar, na escuridão aprisioná-los, né? É muito amplo o poder, é muito profundo, né? Esse status para um par é algo que vai driblar tudo que os La Sombras planejam na Camarilla, né? Obter prestígio sem impor, se impor, né? Ante os Ventru, isso é um tapa na cara, né? É um status que é categórico de honra, de fidelidade, né? Tudo aquilo que o Montano transparece, né? Que representa. O La Sombra, exatamente, né? Ele se torna forte com isso, mas é um status que o torna politicamente torna forte politicamente falando, né? Daí que nem os La Sombra são muitos são padres, né? Eles saem da sacristia direto pro púlpito. Então, a gente se pergunta como que um personagem, agora em termos de história, em termos de facticidade, como contar isso? Como que um personagem adquire esse status, né? Dentro da história dele. Como que ele faz para chegar aí? Eu fiz essa pergunta. Até porque o La Sombra, ele é muito estranho. Aliás, é muito estranho a existência de uma Lorishite descendente de La Sombra, porque os La Sombra, eles são terrivelmente meritocratas. Desde antes do Sabá, eles são terrivelmente meritocratas. Você não é nada até que você faça alguma coisa. Entendeu? Mas o Rafa, até dentro da Camarilla, porque o La Sombra, para entrar ali, o que ele tem que fazer para entrar para dentro da Camarilla? Ele tem que começar caçando o seu. Exato. Né? Começar e aí, da onde vem esse status entre os do próprio clã? Eu posso arriscar. Posso arriscar? Diz, vamos lá. Vai lá. É dito, pelo menos no Vampiro à Máscara, quinta edição, isso depois é mais trabalhado no Sabá, ainda não tive a oportunidade de ler ele como um todo, mas pelo menos no livro básico é dito o seguinte: o Sabá rachou, e parte foi para a Guerra da Gehenna e outra parte se espalhou. E aí pode-se talvez aproveitar esse gancho para pegar alguns La Sombras que já tinham alguma proeminência dentro do Sabá, que optaram em se juntar aos antitribo para entrar dentro da Camarilla. Ou seja, por mais que eles sejam ex-Sabá, eles estão levando algum renome. De dentro do clã mesmo, né? Independente da seita. Exato. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas eu ainda penso muito nessa. É porque assim, o que ficou muito na minha cabeça quando eu peguei essa Lord Sheet
é a questão da descendência, tá ligado? De repente, Uhum. por você carrega um certo respeito por você ser da linhagem do primogênito, tá ligado? Você é filho do filho mais velho. Então, e aí isso entrava em conflito com essa outra noção que eu tenho sobre o plano sombra, de que eles são terrivelmente meritocratas, entendeu? Independente independente de quem é seu pai, qual é a sua família, entendeu? Você recebe status dentro dentro do clã pelo que você faz. E é esse o pensamento que leva à fundação dos Amigos da Noite, entendeu? Os Amigos da Noite, eles não é só o conselho dos mais chegados do antediluviano, é o conselho dos mais capazes do clã, entendeu? São os caras mais terríveis, são os melhores místicos, são os maiores estudiosos, são os políticos mais hábeis, são os guerreiros mais terríveis, são os piores espiões, entendeu? É a elite do clã mesmo, entendeu? Nesse sentido. Ah, Então eles são muito porque você meritocratas. acha que é um status passivo, assim, tipo, que decorre lá do montano, eu sou filhinho do papai, Eu da acho que meritocracia. eu acho que ambas as coisas podem ser. Você pode ser o filhinho do papai, Caminhar mas junto. você vai ter problemas. Você vai ter problemas se você seguir por essa via. E você pode ser o cara hum, pode ter essa veia do Essabá, né? E você, Até de porque, qualquer jeito, gente, de olha, qualquer jeito você entendeu reveses. Os deixa eu reveses lembrar eles só, vão deixa eu acontecer. só lembrar todos. Descendente significa que não é diretamente filho do Montano. Você faz parte da Sim, linhagem dele. Sim. da linhagem dele. Você pode tanto ir nessa da descendência, e você vai ter problemas de alguma forma. Você pode ser um cara que veio do Sabá com alguma proeminência de dentro da antiga seita, e você vai ter problemas por isso. E você pode ser um cara que fez alguma coisa dentro do clã, independente da seita, entendeu? Que pega essa veia mais meritocrata mesmo. É, e você vai ter problemas do mesmo jeito com o que você fez, entendeu? Alguém vai te cobrar por isso, entendeu? Com status vem a responsabilidade. E dentro do clã da sombra, isso vai ser cobrado duplamente, porque eles são um clã intensamente político, intensamente pragmáticos e intensamente traiçoeiros consigo mesmos. Dentro do clã da sombra, você só sobe se você for bom, entendeu? E se você tem um status 2, você vai ter que mostrar o tempo inteiro que você é melhor do que o cara do status 1 e do cara que tem Uhum. status 0. Senão o cara que tem status 1 e o cara que tem status 0 vão derrubar essas suas duas bolinhas de status rapidinho. É isso. Mas isso que Entendeu? você falou, Independente de onde veio. isso que você falou é uma coisa que não tá na regra da Lore Shift. Não tá ali, não diz Não tá assim, ó. expresso. Aí você, aquele lance, né, do Brett, quanto maior o homem, maior a sombra que ele faz, né? Então não tem isso ali. Mas fica aqui já. A grande dica do Isso é Dr. uma coisa. Rafa. Isso é uma coisa que eu acho muito legal e muito chato, né? Também. Já teci essa crítica, mas a parte legal disso é que você tem um caráter de tradição oral. Você dá um caráter de tradição oral pro RPG e pro jogo. Entendeu? Você tem pessoas que estão no jogo há mais tempo que vão guiar os mais novos para o caminho, entendeu? Para que a galera que está chegando agora consiga entender quem são esses personagens. Entendeu? Que histórias são essas do Metaplot. Entendeu? Só que o foda é que é isso, né, mano? Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente teve pouco acesso à história anterior. É Entendeu? verdade. Então a gente Pouquíssima tá coisa tendo veio que pra fazer cá. o corre agora, né? A gente tá tendo que fazer o corre. Entendeu? Beleza. A gente faz muito essa zoeira, o Raga faz muito essa zoeira do não, do Rafa, do Buraco, dele. Mano, eu sou um cara que estuda pra caralho, tenho um conhecimento que é acadêmico de vampiro, tenho interesse acadêmico de vampiro.
Eu leio Vampiro como se eu estivesse estudando uma área acadêmica, porque é assim que ele tem que ser lido, porque, mano, são 30 anos de publicações. A gente não faz leitura, a gente faz arqueologia dessa porra. Entendeu? Boa. Às vezes pra uma lore shit eu leio 3 livros numa semana, gente. Entendeu? Então, assim, isso tem que ser passado pra essa galera que tá chegando agora, de alguma forma, entendeu? Não é tudo. Não são os 30 anos de publicações que vão ser preservados, mas alguma coisa a gente tem que preservar, entendeu? E aí as histórias que são realmente boas, elas vão ser preservadas na oralidade, entendeu? Isso eu acho bacana das lore sheets. Mas segue em frente, senão a gente não Vamos termina. seguir. Nível 3. O título é Aprendiz Abissal. Montano não consegue ensinar a você tudo sobre os segredos do Oblívio, devido à comparativa fraqueza do seu sangue. Afinal de contas, tu é mais novo, tu é fraco. Mas você selecionou alguns truques. Uma vez por história, você pode usar um poder de Oblívio que você ainda não saiba, que seja de seu atual nível ou menor. Cara, isso é muito brabo, rapaz, isso é muito brabo. Jaque. Ah, isso aí é o Deus Ex Machina, ela sombra. OP. Não, OP. o que? Você sabe sobre o abismo nada, mas o abismo sabe sobre você. Portanto, ele está se manifestando através de você. Não é você que está usando o abismo, é o abismo que está usando você nesse momento. Ele pode se manifestar de maneiras muito curiosas, o abismo, né? E daí tem uma coisa que eu acho muito interessante, agora o Oráculo vai gostar do papo, porque a gente fala de Nietzsche também. Quando você olha pro abismo, o abismo olha para você de volta. Né? Aqui ele te dá a bênção, porque ele deixa você usar os poderes que estão lá embaixo, né? O Montano, ele é só o cara vivo, ou morto-vivo, né? Não vamos saber, que mais manja de abismo. Então, você ter esse poder significa que, de alguma forma, o Montano, ele olha por você, ele o abençoa. Acho que você acionar essa ficha de conhecimento, né? Uma vez só em toda a história, é muito pouco. Eu vou dizer até pelo preço aqui. Agora eu vou contrariar tudo que eu já vinha dizendo, né? Mas eu acho que é muito pouco. Podia ser algo mais equilibrado, assim, né? Um poder maior que tenha uma consequência maior na hora de utilizar ele. Você desperta na hora de usar o Oblivion, né? O seu despertar da disciplina, você tem que testar o esquecimento, né? Um poder que tenha uma consequência equilibrada. Seria até mais coerente, né? Uma vez que visitar as sombras, ser visitado por elas, né? Manipular a escuridão sugere que isso é algo arriscado, que talvez você queira estar aprendendo a disciplina ou só acessando esse poder esporadicamente, você tenha que, mesmo assim, ter uma consequência, porque você, por questão de facilidade, entrou em contato com o abismo. Cadê a consequência desse negócio aqui? Né? Podia ter, não tem problema nenhum. Quantas vezes ele quer acessar? 1, 2, 3, mas isso pode ser cada vez maior. De repente, ele não sabe dominar o abismo. Ele não sabe dominar o abismo. De repente, ao invés de ser uma vez por história, toda vez que ele usa essa manifestação de um poder que não é o dele, ele recebe a mancha automaticamente. Que a regra do Oblívio é que se ele tirar 1 ou 10, ele recebe a mancha. Essa é boa. Então tá aí uma alternativa para vocês. Não, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Você ganha uma mancha automática. Sim. E, mano, ganhar mancha. Analisando mecanicamente falando, por mais que seja só uma vez por história, mas vamos dizer que o personagem tenha um nível 4 de disciplina. Ele consegue usar tudo pra baixo disso. De nível 4 pra baixo. É coisa pra caramba. E não tem consequência nenhuma aqui. Entendeu? Aí a questão, e aí, como que você usando a disciplina normalmente tem e aqui não tem nenhuma? Você não entrou em contato com o abismo? E sabe qual que é o foda?
O foda é que, assim, esse poder ele foi lançado aqui, né? Essa Lore Sheet foi lançada aqui, no Chicago by Night. Mas a partir do momento que que o Pulse foi lançado, tem mais poderes de Oblivion sendo lançados. Entendeu? E depois que eu acho que é no Children of the Blood, as DLC do Cult of the Blood Gods. Quando vai lançando os suplementos do Cults, tem mais poderes de Oblivion sendo lançados. Então, o La Sombra que pega esse poder, essa Lore Sheet, ele tem uma miríade de poder. Esse cara ele virou praticamente um Tremere. Assim. Você não sabe o que vai sair dele. Você não sabe o que vai sair desse cara. Entendeu? Então, assim... bom, vamos combinar que o La Sombra ele sempre foi um cara meio OP, né? Ele sempre foi um cara meio desequilibrado do jogo. Mecanicamente. Então, assim, esse poder ele realmente fica estranho. Ele fica meio estranho. Ficou. Bom, nível 4, cujo título é Palavra da Boca, que descreve o seguinte: inspirado pela paciência de Montano, você se prendeu firmemente a seu lugar na Camarilla, mesmo quando o resto de seu clã serviu como líderes nos domínios possuídos pelo Sabá. Quando seus irmãos se juntaram ao cercado, seus aliados na Camarilla não se esqueceram de onde você verdadeiramente se posiciona. O seu status entre os não La Sombra na Camarilla está no mesmo nível. Não importa onde você viaje no seu país de domicílio, mesmo se você não possua qualquer posição na cidade que você atualmente reside. Isso também é muito brabo. Jaque? Essa é uma versão power do Super Status, né? Do 2. Usar esses status de novo, né? Com metaplot é algo bem complicado, né? Porque absolutamente tudo que a gente fizer ou sofrer tem essa redoma, né? Que impede ele de levar uma bala na testa por causa do status, né? É um status que é apoiado em quem você é. Né? O que você representa dentro da Camarilla? Isso é status, né? É um selo de qualidade La Sombra Montano, mais ou menos isso, que eu acho que esse status significa, ele vai te revestir, né? Tipo, cara, ninguém pode questionar isso. Quem é Montano? Você é da linhagem dele? Também não se sabe como se exerce esse status, como que ele é adquirido. E aqui, de novo, é o questionamento, né? Como que vai se fazer em termos de história do jogo, de background da personagem, contar essa história de como ela adquiriu esse status. É algo que é passivo? A Rafa já tinha dito lá no segundo status que talvez seria a melhor explicação, né? De que esse status seria algo passivo, decorre da linhagem do Montano, né? Mas aí não interessa, né? Se o Sabá tá te atacando com o Veronês, uma guerra La Sombra, se o Tribunal La Sombra tá te caçando, essa ficha de nível 3 ela vai te garantir que até fora da sua cidade, onde você pode ter reconhecido, você será reconhecido como um pilar na Camarilla, com um selo qualidade Montano de procedência, né? Como você faz para adquirir isso, Rafa? Tem alguma ideia, Rodrigo? Eu tenho, mas vai, Rafa. Com muito protagonismo, né? Não, a gente tem um exemplo bem recente. O príncipe de Milão, que era do Sabá, varreu sim. todo mundo que era do Sabá num incêndio e ascendeu como príncipe da Camarilla. O que eu acho... O que eu acho que essa lore sheet me conta é o seguinte. É que de alguma forma... Bom, até o V20... A antitribo agia como? Não agia. Entendeu? A antitribo ficava na dela, eles eram bem discretos. Se eu não me engano, a primeira coisa que eu soube sobre a antitribo dos La Sombra é que eles eram defensores fiéis das tradições, em contrapartida ao clã, né, que estava no Sabá. Eu lembro que até, isso, se eu não me engano, isso está no Camarilla, terceira edição, tá? O Guia da Camarilla.
da revisada. Se eu não me engano, é dito até que eles defendem as tradições até mais do que os Ventura. Então, pra você ver. Então, assim, mas eles ficavam na deles, e eles até fingiam, no V20 fala muito isso, que eles, a Antitribula Sombra, eles fingem ser de outros clãs, entendeu? E aí parece que a atitude que eles estão tendo no V5 é de out and proud, entendeu? Eles estão fora do armário. Eles resolveram botar as asinhas de fora e falar, sou a sombra assim. E vou ser aceito do jeito que eu sou. Entendeu? Então, parece que tem uma mudança no alinhamento, no comportamento do clã, nessa mudança de edição, entendeu? E eu fico imaginando o que isso representa dentro do metaplot, entendeu? Parece que realmente está acontecendo alguma coisa. O que essa plan sheet me conta é que realmente aconteceu alguma coisa com o Montano, entendeu? O Montano tá se mexendo, entendeu? Porque a verdade é que até lá no castelo, quando era para ele ter feito alguma coisa, ele foi embora. Ele tá segurando a jogada dele há muito tempo. E ele tá resolvendo jogar. Então a gente não sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? E você faz parte dessa jogada, meu querido. Tá bom? Essa jogada que ele tá. Essa jogada de 500 anos que ele tá esperando para fazer, você faz parte dessa jogada. Entendeu? E aí você que é narrador, você que é jogador, pensa em qual é essa jogada de 500 anos que ele está esperando para fazer, como envolver o jogador que pegou essa lore sheet dentro dessa jogada, entendeu? E até foge um pouco do tema do poder em específico. Mas assim, de qualquer forma, parece que eles estão se estendendo para dentro da camarim, entendeu? Eu acho até porque eu tenho essa visão faccionalizada, entendeu? Eu vejo como os La Sombra do Montano e os La Sombra do Sabá que estão chegando agora. Eu acho que o que pode estar acontecendo, uma ideia do que pode estar acontecendo é que, em reação aos La Sombra que estão chegando, os La Sombra que são da prole do Montano estão estendendo os braços para Camarilla nesse intuito justamente de marcar território. Porque se eles não estarem em posições, os do Sabá vão. Entendeu? Porque os do Sabá precisam fazer isso. Porque se eles não conquistarem lugares, eles vão ser mortos. Eles vão ser engolidos pela máquina. Entendeu? Ou jogados por fora. Entendeu? A Camarilla ela não tá suportando muitas pessoas. Então, para você estar dentro da Camarilla hoje, você precisa ser útil. Não dá mais para o Montano fazer o que ele fazia no passado. Ficar na dele, tô de boa, vou defender aqui. Entendeu? Ou você tem que se posicionar. Ele tem que posicionar, ele precisa ter uma postura mais ativa. Entendeu? E isso vai esparramar para toda a prole dele. Então, eu já estou dando aqui um gancho do que pode ser o metaplot do Descendente de Montano. Aliás, a gente já deu vários, né? Tem a briga entre irmãos, tem essa coisa faccionalizada, tem essa atitude reacionária do Montano. E são várias histórias que dá para contar dentro deste mesmo caminho. Percebe que o caminho da lore sheet ela é linear, mas são muitas histórias que podem ser contadas dentro desse caminho. Bom, e para fechar, o nível 5, o título é Pureza do Remorso. Uma vez, Montano assassinou os seus amados amigos e família para salvar de seu senhor o resto de sua vila, como o Rafael descreveu mais cedo. Embora ele não consiga se lembrar disso, ele chora por isso da mesma forma. Você espera chorar por seus pecados tão profundamente quanto ele fez. Sempre que você rolar para remorso, você nunca rola com menos que 2 dados. Gente, essa ficha de conhecimento ela é overpower demais, Jaque. Total. Mas isso é legal. Uma coisa, pelo menos aqui, gente, você está se conectando com o Montano de alguma forma, como através da bússola moral dele. Isso aqui é uma das que eu achei que mais faz sentido. Embora eu não ache que a vantagem seja assim tão grande, né? Mas
você está conectado com ele de uma forma que você consegue compreendê-lo. Tudo que a gente falou sobre quem Montano se resume aqui nessa Lore Sheet, tá? A convicção moral. Você vai ter acesso a essa bússola moral que o Montano tem, e você vai usar isso para guiar os seus próprios sentimentos quando entra em estado de remorso, né? O Montano, a gente já falou aqui, ele perambulou pelo gelo, tentando lembrar quem ele era na vida mortal. Durante muito tempo ele fez isso e não conseguiu obter nenhuma resposta, né? O uso das sombras e o seu poder acabou cobrando o preço dele, né? Ou talvez outras coisas, mas ele era, como foi dito, né? Ele diz que ele era quem ele foi para ser quem ele é, né? E é isso, talvez seja o abismo que está ajudando aí a personagem a encarar o remorso como um talo, né, de absência, assim. Talvez seja a personagem sendo convicta demais em suas emoções e princípios, né, justamente naquilo que o Montano ensina, né, a lealdade, a honra, né. E assim como o Montano, ele mostra também que a sua alma, ela de repente não merece ter essa mácula, justamente porque ele fez aquela peregrinação e ele se agarrou nos seus princípios para poder ir adiante. E ele se sentiu tão confiante nisso, ele chegou a rechaçar o clã inteiro. Ele simplesmente deixou o clã e foi para Camarilla para ser um dos fundadores de La Sombra. Então, isso mostra o quanto de bússola moral o Montano carrega, e acredito que a intenção daqui seja criar um legado, né, moral que o Montano deixou para os La Sombra, talvez para se contrapor a tudo que os La Sombra representavam antes, que era Sabá, né, necessariamente, mas que dentro da Camarilla precisa ter um tônus diferente, que afinal todo o V5 ele mostra como não é possível você jogar com Sabá, né, mas você tem que ser um integrante da Camarilla, um herói, herói não, né, que também não tenha uma bússola moral tão desorientada quanto o pessoal do Sabá. E aqui cabe também fazer de novo aquela pequena conversa com Nietzsche, né, sobre o abismo. Existe uma corda. E aqui essa Lore Sheet é justamente isso. Entre o abismo e o platô existe uma corda. E Nietzsche fala disso, né? Você escolhe descer. Ou então você pula no abismo, mas o que determina quem você realmente é, até onde você vai, é a sua coragem de pegar a corda e forcejar para subir, sair do abismo. Quanto mais você vai acima, mais força você faz, mais você expressa o seu desejo de continuar em subir. E o fundamento disso tudo não é o medo que você tem do que tem lá embaixo. Você está subindo porque você deseja escalar. Você deseja ir até o Up Smash. Você deseja ser alguém melhor. É sobre isso. Acredito que essa Lore Sheet é sobre você conservar uma bússola moral onde você possa se agarrar para manter os seus princípios e não sucumbir na espiral da humanidade. Jaque, muito obrigado. Você conseguiu me fazer vislumbrar essa questão do remorso, que até então para mim estava só mais mecânico do que alguma coisa melhor explicada. Obrigado mesmo. Rafa! Cara, é difícil falar depois, né? Depois de uma aula dessa. Cara, vamos começar pela mecânica, já que você acabou de falar da mecânica. Mecanicamente isso ajuda pra caralho, porque o La Sombra ele ganha mancha assim, né? Quanto mais ele usa Oblivion, mais mancha ele vai ganhar. É muito mais fácil para o La Sombra ganhar mancha do que para qualquer outro membro de qualquer outro clã, né? Agora, tematicamente, um dos pontos que a Jaque já tinha falado, né, sobre essa conexão com o Montano. Será que essa conexão se dá através do sangue ou através do abismo? Esse elo simpático que existe entre vocês, né?
Então, por onde que vem, qual é o caminho, né, que vem? E, aliás, será que é o Montano que está se comunicando com você através do abismo? Fica aí a dúvida, tá? E... então... uma coisa também, né, a Jaque falou muito sobre a bússola moral do Montano. Eu me lembrei de outra passagem ainda lá atrás do Guia da Camarilla, que é o seguinte: pro antitribo na sombra, ele precisa ser o dobro, entendeu? Ele não tem essa correção moral à toa. Não é só o exemplo, a imagem do Montano. Eles realmente precisam trabalhar arduamente o dobro para receber a metade, entendeu? Eles carregam a mácula de serem o clã criador do Sabá. Então, pros caras que foram para Camarilla, sobrou essa mácula, entendeu? Eles vão ter que provar que eles são muito mais, entendeu? Então eles não seguem a humanidade, eles seguem piamente a humanidade. Eles não defendem a tradição, eles são zelotes das tradições, entendeu? Porque eles precisam se provar o tempo inteiro, entendeu? Que eles não são inferiores, eles não são submembros da Camarilla, eles não estão ali de refugiados, entendeu? Eles precisam mostrar que eles realmente acreditam que eles estão ali, que eles estão edificando aquilo ali, entendeu? Então isso é um pouco do sentimento que carrega a antitribo da sombra deveras, né? A antitribo original, que é essa prole do Montano, entendeu? Então quando você é essa personagem, tenta levar um pouco disso, entendeu? E para arrebentar, esse devia ser um dos primeiros poderes, porque eu acho que isso é uma das coisas mais básicas, é isso que vai abrir que vai guiar a tua personagem por toda a jornada dele, entendeu? É esse sentimento de abnegação, de piedade, entendeu? De autopiedade, entendeu? Levando no radical da palavra, do pio, né? Do cara que é pio. E isso conversa um pouco com essa temática cristã que o La Sombra tem e tal. Também vai conversar com o niilismo do negócio do você olhar para o abismo olhar de volta. O Nietzsche falava muito sobre isso, sobre a moralidade, pela moralidade, né? Não depender da igreja, não depender da ciência, você ter a sua própria, você ser autossuficiente na moralidade, entendeu? Que é o caminho para se tornar o Übermensch, né? O super-homem. Então vai conversar com todos os temas do clã: o niilismo, a cristandade, essa coisa do cobrar muito de si mesmo, da superação, do darwinismo social. Percebe como você vai puxando vários temas, entendeu? Dentro dessa mesma lore sheet. Eu realmente acredito que o Montano, que a história do Montano, a trajetória do Montano, ela epitomiza muito mais o clã da sombra do que aqueles merda do Sabá. Mas por algum motivo ele acaba ficando secundário, ele fica em segundo lugar. Perfeito. Bom, fechamos então tudo que gira em torno do Montano e dos descendentes dele. Indo agora para a última parte do quadro, que é as considerações finais por parte da convidada, que aqui é a Jaque. Jaque, teça aí seus últimos comentários sobre tudo que nós vimos, e também faça um jabá de todo o seu trabalho aí para a galera poder te acompanhar depois. Bom, eu acho que as lore sheets relacionadas ao Montano são fantásticas. Você tem aí muitas possibilidades como narrador, como jogador, de compreender realmente quem é Montano e como você vai introduzir isso na história para conectar com o metaplot, ou então na sua história, se você não quer usar um metaplot, mas de repente quer fazer uma personagem que é uma sombra e que está
tá conectado com esse outro lado, como o Rafa colocou, como o Rodrigo colocou muito bem, que é o La Sombra, que tá a sua hora de brilhar na Camarilla, né? Entender como é que ele funcionaria aí nesse contexto. E as lore sheets, elas vêm para rechear isso. Você tem alguém na sua linhagem que pode te trazer a força que você precisa para permanecer num lugar onde você tem que lutar contra tudo e contra até o que os outros pensam de você. Você não é talvez bem quisto ali. Como que você vai fazer para entrar nesse lugar que agora está em total ascensão, né? Porque a gente tem a queda do Sabá. Como que o La Sombra vai funcionar aí? A gente tem as fichas de conhecimento para te ajudar, e a ficha de conhecimento montando excelente, trazendo informações sobre status, informações sobre trazendo poderes também que você pode acessar lá no Abismo, né? Hello Abismo. E se bem, aqui a gente falou um pouquinho também sobre as mecânicas, o Rafa trouxe muitas ideias interessantes, o Rodrigo também, sobre como você pode introduzir uma contrapartida, né? Para não ficar sendo um superpoder. Acredito que isso seja importante, você estabelecer que poderes também têm consequências, não só físicas, mas também consequências políticas, e vão interferir na trama, mova a trama, até aquela que você não está vendo, que está atrás, ela também está se mexendo. E acredito que seja isso. Bom, quero agradecer imensamente o espaço aqui, a gente se prolongou, ele disse que era 1 hora só, tô até com vergonha agora de ter ficado falando tanto tempo aqui. E quero agradecer, me senti muito bem recebida, pessoal que assistiu também, pessoal do chat, muito obrigada, um grande beijo para todo mundo. Meu nome é Jaque Machado, estou presente no Bem Mundo RPG, da editora Limani. Agora deixar o Xabá aqui, o Chá de Cala está em pré-venda, apareçam lá, sou a tradutora. Então apareçam lá, deem uma espiadinha, e vocês querem falar comigo, vai ser um prazer, estou sempre online lá no Discord do Meio Mundo. Agora que eu entrei nesse aqui, eu vou começar a frequentar também. E no Instagram, @Jaque Machado, escritora. Show de bola, Jaque. É nós que agradecemos muito com sua presença e contribuições. Chegamos ao final de mais um Comentando RPG Lore Sheets do V5. E antes que eu feche de vez, já dou logo a palhinha da Lore Sheet que vamos trabalhar na semana que vem, que é Incêndios e Enchentes e a Noite do Demônio. Já adianto para vocês, é uma lore sheet em que trabalha as catástrofes naturais que se abateram sobre a cidade, mas que também podem ser utilizadas em quaisquer outras cidades ao redor do mundo. Então é isso. Peço para que a Jaque e o Rafael, junto comigo, digam até logo para a galera. Que foi? Antes de tudo, eu tenho uma errata para fazer. Quando eu falei do Talen, eu falei do senhor dele, né? Que era um outro cara que não tem nada a ver. O cara que eu tava me referindo, que esteve em Washington e que é o senhor do Talley, é o Marcus Vitel. Ele não é o senhor do Talley, mas era alguém que o Monsada, que mandava no Talley, mandou que servisse. Então tem toda uma trama por trás. Quem quiser saber, vai no White Wolf Wiki. E então é isso. Então, Jaque e Rafael, digo até logo pra galera. Falou, pessoal. Até a até próxima. Até logo.